Meu nome é Patrícia Abreu, da Pati Abreu Confeitaria. Estou na confeitaria há 3 anos, esse ano vou fazer 4. Conheci a tia dia 20 de novembro de 2019. Não desgrudei mais e super me identifiquei com o jeito dela falar, o jeito sincero dela de ser. E aí, quando foi no ano passado, em agosto, que aí eu entrei na formação. Literalmente mergulhei de cabeça, né? Na confeitaria, nos estudos, em pesquisas, em olhar tudo. Comer, respirar, viver tudo de confeitaria. Porque eu tinha meta pro Natal de 7 mil e pro mês eu queria bater 10 mil. E no mês eu bati 12. Mesmo assim, ainda tem muita coisa para botar em prática. Se eu já estivesse botando tudo, acho que teria ido muito, muito além, né? Muito mais. Agora, pro Natal mesmo, eu consegui trabalhar com tudo à vontade, tudo tranquilo. E as contas estão pagas. Consegui separar um pouquinho da Patrícia das férias. De Patrícia estava reservado, porque Patrícia vai tirar férias. Eu me recuso a não viajar esse ano com o dinheiro da confeitaria. Não pensa 2 vezes, não, meu amor. Não perde tempo pensando. Só vem, deixa a tia Débora te guiar, dá seus 100% aí, que a tia Débora vai dar os 100% dela, 50% dela, que já vai te ajudar muito. E só vem, deixa ela te guiar, que final de 2022 você só vai agradecer. Eu me chamo Luciana, proprietária da Azul do Céu. Conheci a tia Débora em janeiro. As aulas gratuitas da tia me ajudaram muito. Eu tive um faturamento de 7 mil reais só na Páscoa. Eu coloquei na minha cabeça uma meta que no Dia dos Namorados eu iria conseguir ganhar o dinheiro de pagar a formação com a tia. E assim eu fiz. Eu faturei 2 mil reais só no Dia dos Namorados. E aí eu comprei o curso da tia. Passei pela ponte, quebrei a ponte para não voltar para trás. Dobrei meu faturamento. Faturei esse mês agora 6 mil reais. Já tinha 2 meses que eu tinha abrido o iFood e não tinha coragem de trabalhar. Aí depois que eu comprei o curso da tia, comecei a abrir todos os dias o iFood, comecei a fazer fotos do jeito que a tia ensinou. Eu não acreditei, porque no mesmo mês, no dia 31, eu fui ver o fechamento do iFood, tava 2.550. A tia Débora é ouro, a tia Débora é sem palavras para falar. Deus usa ela completamente para ajudar as confeiteiras, porque eu nunca encontrei uma professora tão bem igual ela, porque eu já paguei por cursos mais caros, que tá parado, um curso que eu paguei bem mais caro, tá parado, e eu não aprendi nada com esse curso. Não por estar parado, porque eu não vi retorno no curso. Tá? Sou Priscila Freitas, proprietária da Alma Doce, e sou turbinada. A formação turbinada foi um divisor de águas na minha vida. Não só me ensinou receitas, onde eu pude melhorar a qualidade dos meus produtos, como também me ensinou a me enxergar como empresa, me organizar, me estruturar e principalmente precificar corretamente os meus produtos para hoje ver a cor do meu dinheiro. Eu tenho uma food bike, onde eu vendo meus doces numa praça próxima à minha casa, nos fins de semana, em apenas 2 semanas aplicando o que eu aprendi dentro da formação, eu dobrei o meu faturamento. Em um pouco mais de um mês, eu já tripliquei o valor que eu fazia antes de ser uma turbinada. A formação turbinada vai muito além de um curso de confeitaria. Ela abre a sua mente, ela te mostra o caminho, te dá as ferramentas certas para você conseguir realização de sonhos. Eu costumo falar com a tia Débora, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E hoje, através da formação, eu vivo do meu sonho, eu vivo de confeitaria. Eu sou muito grata, tia Débora, e principalmente a estrutura desse curso, dessa formação turbinada. Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos à aula 2 do Projeto 2022, Seu Ano Turbinado. Eu sou Débora Alves, professora de confeitaria, especialista em vendas. No nosso último encontro, eu te contei um pouco da minha história, da minha trajetória, de quantos erros eu cometi até chegar aqui, onde eu estou, onde você está vendo. Hoje, são milhares de alunos em mais de 17 países impactados com meus cursos gratuitos e pagos, e eu sei que eu posso te ajudar também. Eu elaborei um projeto com 4 partes, com início, meio e fim. E se você seguir cada uma dessas partes, eu tenho certeza que ao final desses 4 encontros,
alguma transformação eu vou promover na sua mente e na sua confeitaria. Meu objetivo com o projeto é te ajudar a vender o ano todo e finalmente ver a cor do seu dinheiro, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, e eu acho que você já entendeu isso. Às vezes eu pergunto assim para os meus alunos, o que você mais quer que melhore hoje na sua confeitaria, se você pudesse escolher? Sabe o que eles mais querem? Eu acho que você também deve ter respondido a mesma coisa. Vender. Mas tem muita diferença, gente, entre vender e ver a cor do dinheiro. E é sobre essa diferença que nós vamos falar muito hoje. A gente vai tratar isso no detalhe. Olha só como entender isso e essa virada de chave fez toda a diferença na vida dessa confeiteira. Meu nome é Mabel Cunha. Eu tô na confeitaria há 2 anos e um pouquinho. Nós temos um café, trabalha eu e a Mel, que é a minha irmã. A gente estava muito sem grana, o café estava ruim, tudo mudou no Café com Amor depois que eu conheci a tia e apliquei as coisas que a gente aprende no curso, né? A gente calculava por, eu comprei o leite condensado por tanto, o creme de leite por tanto, vamos dividir isso por 2, por 3 e vamos colocar uma margem em cima. E depois a gente viu que não era bem assim, gente. Era totalmente diferente. A gente conseguiu aumentar o nosso ticket médio do café, que era muito baixo, e triplicar o faturamento do café. E a gente conseguiu ver o dinheiro. Nós fomos a primeira aluna da tia a ganhar a placa Rubi, né? Nós conseguimos fazer uma viagem em família, fomos 8 pessoas, com o dinheiro da confeitaria. De milhões de cursos que eu já adquiri, nenhum existe professor melhor do que a Débora. Agora, se você ainda não assistiu a aula 1, você para tudo, vai lá, assiste a aula 1, porque ela é fundamental, por 2 motivos. Primeiro, porque tudo começa com o cardápio vendedor. Você sabe disso, né? E é por isso que eu dou tanto foco no cardápio lá na aula 1 do projeto. Eu nunca peguei tanto na mão de uma turma como eu peguei na mão de vocês lá na aula 1 com relação ao cardápio, gente. E segundo, porque eu também, além de cardápio, ensinei uma aula incrível, maravilhosa, inédita, tudo isso lá na aula 1, e a aula 2, 3 e 4 é complemento. Uma conecta a outra. Então uma depende da outra. Então corre lá na aula 1, assiste tudo e depois volta pra cá pra aula 2. Vocês estão arrasando na participação na comunidade do Facebook e nas lives de negócios e de tirar dúvidas no Instagram. Vocês estão de parabéns. Tem gente já postando as anotações das aulas, postando cardápio, já tem gente fazendo cardápio só com a aula 1. E muita gente, muita gente já fez a massa e me marcou também. Vocês estão arrasando, gente. E a titia fica o quê? Fica muito orgulhosa, não é mesmo, minha gente? Muito orgulhosa de ver uma turma assim tão aplicada. Eu e minha equipe estamos nos desdobrando para responder todas as mensagens, tanto de dúvidas, como também as mensagens de carinho, que são muitas, né? Vamos combinar uma coisa? Tem muita gente que vem entrando assim no meio, então, para eu reconhecer os alunos do projeto, toda vez que vocês estiverem lá numa live, no YouTube ou no Instagram, vamos fazer assim, toda vez que a turma do projeto, só a turma do projeto, vai ficar só entre eu e você vai colocar assim, ó, hashtag 2022 meu ano, emoji de foguinho. Hashtag 2022 meu ano, foguinho. Que aí eu vou saber que tá entre a gente aqui a turma. Se você botar hashtag 2022 meu ano, foguinho, eu já sei que é meu aluno aqui do projeto, eu vou te reconhecer. Eu vou falar, opa, meu aluno do projeto. Toda vez que você estiver em live de YouTube ou do Instagram, eu vou falar assim, quero ver se tem aluno do projeto aqui. Aí você bota hashtag 2022, meu ano, foguinho. Combinado? Eu vou te reconhecer. Muito bem, meu povo. Vamos falar da aula 2? Hoje eu vou falar muito sobre a importância da precificação, como dar os primeiros passos, e você já vai ver que os primeiros passos já vão te trazer os primeiros resultados. Além disso, hoje eu também vou te ensinar aquela cobertura que eu te prometi lá na aula 1 que eu ia te ensinar hoje para facilitar a sua produção, armazenamento e também precificação. Quando você entende que confeitaria vai muito além de receita, você entende que quando uma receita ela é bem elaborada, ela conecta tudo, né? Então, essa receita eu vou te ensinar logo após a aula de preço.
Mas tem uma coisa que eu não falei na aula 1. Esqueci de falar na aula 1. Vocês não sabem, talvez vocês tenham reparado, mas todas as receitas que eu te ensinar aqui, na aula 1, 2, 3 e 4, vão estar no material complementar com ficha técnica e a precificação. Precificação. Nem é tia, não é mesmo, minha senhora? É mãe. Mas por que eu vou colocar essa receita com a ficha técnica e precificação? Só para te dar uma colherzinha de chá para você entender como você vai ter que fazer as suas outras precificações, tá bom? Para já te dar um start aí, um empurrãozinho inicial. Eu quero que você já veja, como eu falei, as suas primeiras transformações já nesse projeto. Eu quero que o teu 2022 seja turbinado, ok? Mas não se acostuma não. Porque eu quero que você calcule seu preço. Quero ver você calculando seu preço o ano todo. Antes de falar de preço, deixa eu contar uma outra história rápida aqui que eu acho que você vai se identificar também, só para contextualizar e você entender a importância disso tudo. Tá vendo esse bolo aqui? Vou colocar em algum lugar, vou pedir para a equipe colocar em algum lugar aqui da tela esse bolo. Eu tive que procurar nos meus arquivos para trazer essa história para vocês, para mexer no coração de vocês, para vocês entenderem a importância da lição que eu quero dar. Sabe quando você pega aquela encomenda, você já tem certeza que vai dar errado? Começa mal? Desde o início? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu já estava começando a virar a chave, sabe? Já me entender como empresa, padronizar, precificar, mas estava no início, estava começando a minha trajetória como empresa. Mas eu ainda deixava o cliente decidir, ou pelo menos eu cedia aos pedidos dos clientes. Eu tinha começado a fazer bolos padronizados com 10 centímetros de altura, ou seja, eu padronizei todos os meus bolos com 10 centímetros de altura, bolos de pasta americana. Nessa época eu já sabia fazer pasta americana, lembra? Lá na aula 1 que eu contei que eu, naquele primeiro bolo, eu não sabia nem manusear uma pasta? Não. Nessa época eu já tinha feito curso, eu já fazia bastante bolo de pasta americana, eu já tinha padronizado com 10 centímetros de altura, já estava ali num outro patamar. Só que eu dei um orçamento, né? Eu passei uma proposta de preço para uma cliente com um bolo padronizado com 10 centímetros de altura, do tamanho que ela me pediu, e ela me fez a seguinte pergunta, que eu acho que vocês também já devem ter ouvido algo similar com algum produto de vocês. Se você fizer com 7 centímetros de altura, fica mais barato? Porque o meu padrão era 10 centímetros de altura, 5 camadas de recheio. Se você fizer com 7 centímetros de altura, só 2 camadas de recheio ou 3, fica mais barato? É isso, o cliente ele quer mandar no seu padrão, em como você trabalha. Ele quer decidir, ele quer adaptar o seu produto à necessidade dele. Tá tudo bem se o seu modelo de negócio permitir essa flexibilidade, até aí tá tudo bem. Mas se você tiver um padrão por causa da sua precificação, por causa da sua organização e logística, não está tudo bem. Mas o que acontece? Foi o que aconteceu comigo. O que a mocinha aqui fez para não perder a encomenda? Como vocês podem ver, eu já mostrei a foto do bolo, né? Eu cedi, vendi um bolo fora do meu padrão, mal precificado. E para completar, ela colocou tanto defeito que eu devolvi 50% do valor. Tudo errado. Começou errado, termina errado. Mas foi bom, sabe? Foi bom porque eu já estava me ajustando. Isso me ajudou a entender que enquanto eu não me valorizasse e tivesse medo de dar o meu preço, eu só ia atrair esse tipo de cliente. Então, hoje, eu não quero te falar de planilha, e sim de que você precisa parar de copiar preço dos outros. Pegar fórmulas mágicas da internet ou dar preço conforme o que você acha que o cliente pode pagar e não pelo que de fato o seu produto vale. Aqui, o que eu te prometo é isso. Choque de realidade. Porque eu não tive ninguém para me direcionar em nenhum sentido, tá? Nenhum, não foi só preço não. Mas não precisa ser assim com você. Não precisa mesmo. Então, abre seu coração, sua mente pra gente falar desse assunto que nem todo mundo gosta, mas é muito importante para você traçar a trajetória que eu fiz ou até muito maior do que eu fiz. Eu quero ver você muito maior do que eu em muito menos tempo do que eu, porque hoje você tem direcionamento. Vamos falar de preço? Vamos lá. Bom, precificar o seu produto não é coisa de empresário, é o básico. É sua obrigação. Sabia disso? Alguém já te falou essa verdade assim, ó, na sua cara, minha senhora? Porque o que parece, o que me dá, às vezes eu fico pensando, é que quando a gente fala de precificação,
alguns alunos, alguns seguidores, algumas pessoas que me conhecem acham que eu estou falando de algum outro nível superior. Mas não é, gente. É a pura obrigação de quem vende qualquer tipo de produto. Tudo bem que ninguém falava disso há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás. Mas que bom, né? Que bom que a gente começou a respeitar a nossa profissão, a se respeitar, concorda? Então, se você já tem o hábito de precificar, apenas continue e revalide constantemente se está fazendo tudo ok. Porque um ponto errado na precificação é tudo errado ali na cor do nosso dinheiro no final das contas. E se você ainda não precifica, saiba que esse é o segundo dos 4 mais importantes pilares para uma confeitaria de sucesso, uma confeitaria turbinada que vende o ano todo. Então, apenas siga os seguintes passos. Passo 1, calcule o preço de custo do seu produto. No material complementar, nós vamos disponibilizar uma tabela para te ajudar a calcular esse preço de custo. Nesse preço de custo, eu quero que você adicione embalagem e tudo que compõe a embalagem, como etiquetas, fitas, etc. Depois você vai listar todas as suas despesas fixas que são utilizadas, compartilhadas com a confeitaria na sua casa, se você tiver uma confeitaria dentro de casa. Por exemplo, luz, água, gás e telefone. Aluguel aí da casa é uma grande dúvida, gente, mas não entra, afinal de contas, você não onera o seu aluguel por conta dos seus doces, certo? Então você está aproveitando um espaço físico que você já tem. A não ser que você tenha um ateliê ou uma loja física. Mas no caso do aluguel, a gente não coloca ali dentro da precificação, não. Se quiser, pode colocar, o choro é livre, mas não tem necessidade. Faça uma média mensal das suas despesas fixas. Por exemplo, se a água tivesse essa média aqui, desse lado, outubro, novembro e dezembro. Outubro, R$150, novembro veio R$200, e dezembro veio R$300. Você vai fazer a média desses 3 meses e com essa média você vai trabalhar o custo fixo da água, por exemplo, dentro do seu preço. E assim você vai fazer com todos os seus custos fixos. Então essa média aqui que eu te falei vai dar R$216. Vai pegar esses R$216 e vai dividir por 30 ou 31 dias. Eu já faço uma média sempre por 30 dias. Então, 216 dividido por 30. Eu só estou te dando um exemplo de um item de despesas fixas. Mas com material complementar você vai entender bem o que eu estou te explicando. Depois, divida pela quantidade de horas e você saberá quanto custa cada hora, em média, de cada item de custo fixo. Daí avalie o tempo que você dedica à sua produção daquele produto e aplique. Por exemplo, se eu levo 1 hora para assar 2 bolos dos que vocês aprenderam e decorar eles totalmente com o creme que vocês vão aprender hoje. Nesse exemplo, os R$216, que é a média dos últimos 3 meses de água, dividido por 30 dias, me daria R$7,22 por dia de água. Então eu gasto, em média, R$7,22 por dia. Aí vai entrar uma escolha pessoal. Você pode dividir por 24, por 12 ou por 8. Qual é a diferença? Por 24, você divide por um dia inteiro e aí você calcula o preço da hora. Qual é a hora de um dia inteiro? Então você vai pegar 7,22 e dividir por 24, que é um dia inteiro de água. Só que, sendo razoável, na nossa casa, no geral, a gente não usa 24 horas por dia de água. A gente usa, em média, no máximo, 12 horas por dia de água. Então, nesse exemplo, eu trouxe a minha forma de avaliação, que é 12 horas por dia. Você vai pegar esses 7,22 de água, dividir por 12, que são 12 horas, que vai me dar 60 centavos a hora. 60 centavos a hora. Vamos recapitular? A média dos últimos 3 meses da água, da luz, do telefone, seja qual for. Eu escolhi a água como exemplo. A média dos últimos 3 meses deu 216. O que é a média? É a soma dos 3 dividido por 3. Vai ver essa continha aqui na tela. A soma dos 3, um mais outro, dividido por 3, vai dar 216. Nesse exemplo fictício. 216 eu vou dividir por 30 dias do mês, que é um mês inteiro. Alguns meses tem 31, eu vou generalizar e vou dividir sempre por 30. Nesse exemplo, vai dar 7,22 por dia. E aí eu escolho como eu vou dividir esses 7,22. Para ser coerente, trabalhando com horas úteis, que uma família utiliza dentro de casa aquele item que é a água, eu vou usar 12 horas. Então eu vou dividir
R$7 por 12 horas. Quanto é que eu gasto por hora útil dentro da minha casa de água? 60 centavos. Então essa é a média que eu gasto de água. Entendeu agora? Logo, eu acrescento ao custo do meu produto, que é massa, mais cobertura, mais embalagem, esse valor de custo, que é 60 centavos a luz. E mais tantos centavos da água, e mais tantos centavos do celular, e assim sucessivamente, tantos forem os custos fixos que você tiver. E a gente vai chegar no custo final desse produto. O rendimento desse produto que eu estou trabalhando aqui nesse exemplo fictício são 2 bolos caseiros. Logo, se eu tiver um preço de custo mais as médias dos custos fixos, totalizando R$40, por exemplo, isso é um exemplo. Cada bolo vai me custar R$20. Custo, vai me custar R$20 para produzir cada bolo decorado já na embalagem. Nesse ponto que muitos têm dúvida, porque é aí que entra a margem de lucro. Se você está surtando, calma, porque é mais fácil do que você imagina. Quando você começa a precificar, você entende o quanto isso é bom para o seu negócio, você começa realmente a ver o dinheiro entrar e se posicionar, isso deixa de ser um bicho de 7 cabeças para você. Ouve só o que essa aluna falou depois de que ela entendeu como é que é se ver como empresa e o valor de precificar o seu produto. Eu sou a Luana, eu sou aqui de Duque de Caxias. Numa época da minha vida, eu comecei a trabalhar com confeitaria junto com uma outra amiga, mas saía dinheiro porque a gente não conseguia colocar a precificação certa, essas coisas todas, né? Não deu certo. Até que chegou a pandemia, né? Esse meu trabalho não possibilitava eu ter mais clientes, porque eu trabalhei como cabeleireira, né? E eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa para sobreviver, né? Eu vi o modo como a Débora ensinava. Ela mostrava realmente que tinha todo o aparato que eu precisava. Eu comecei do zero, eu comecei vendendo os biscoitinhos e o copo da felicidade e não tinha nada, eu não tinha uma bagagem. Então, eu ali comecei do zero, não tinha dinheiro no caixa. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que fazer o curso porque eu preciso de técnica, tanto da parte da confeitaria quanto da parte de ver realmente o dinheiro, né? Então, eu realmente, como a tia falou, eu cortei a ponte. Fui direto. Aí, com o novo método, né, que ela lá explicou o MVT certinho, eu consegui colocar as coisas certinho, fazer o fluxo de caixa, e assim a gente consegue vender com constância. Eu vendo de sexta a domingo. Eu coloco tudo no papel, né, certinho, e a gente consegue ver o dinheiro chegando e entrando, né? A gente ficou muito feliz, porque a gente viu que dava certo. O curso da tia, ele é completo nesse sentido, porque você vai aprender mais as técnicas da sua confeitaria, se você quer aprimorar, e também a parte, digamos assim, que não faz parte da confeiteira, que é você montar a sua empresa e ver a cor do seu dinheiro com isso, né? Com a precificação, fluxo de caixa, tudo isso. Ouviu esse depoimento? Te deu um pouco mais de tranquilidade? Então calma, respira, anota tudo que vai dar tudo certo. Deu para mim, deu para milhares de alunos que já passaram pelas minhas formações e cursos gratuitos, não tem por que não dar certo para você também. Vamos falar de margem. Nesses R$20 por bolo, você vai acrescentar o valor que você deseja receber de margem de lucro bruto. Porque os custos, teoricamente, já estão pagos, você já calculou. Mas o lucro é bruto porque deles saem seu salário, custos variáveis e capital de giro da empresa. E no final, você tirando tudo isso, resta o lucro líquido. Mas vamos nos ater ao lucro bruto. Gente, tem muito mais coisa dentro disso aí, tá? Se você for desdobrar, mas se você entender isso aqui, superficialmente, você já consegue dar um super salto na organização financeira da sua empresa. Como é que eu posso te ajudar a calcular a margem de lucro da sua empresa? Bom, de novo, de uma forma bem simples, eu vou te citar alguns fatores que podem te ajudar. Primeiro, média de preço do mercado. Segundo, mix dos seus produtos. Terceiro, meta de margem realista. Calma que eu já vou te explicar esses 3 fatores. A média de preço de mercado é o seguinte, você vai pesquisar no seu mercado, na sua localidade, na sua cidade ou estado, quanto é mais ou menos aquele bolo do tipo que você faz, com aquela cobertura, com aquela embalagem. Óbvio que você não vai procurar na dona Chiquitinha da esquina, que não precifica, que dá preço de banana. Você vai nos locais que você entende que são confeitarias ou confeiteiras que se veem como empresa, que cuidam do seu negócio, e vai fazer na sua localidade ali uma pesquisa de preço. Por exemplo, se a média é R$60, você já sabe que teu bolo, o custo do bolo foi 20 e a média é 60,
A gente já tem uma informação na mão para poder colocar uma margem em cima desses 20. Mix dos seus produtos. Vamos lá. Às vezes, no nosso cardápio de 5 produtos que eu indiquei para vocês, tem alguns produtos que têm um custo menor, por causa de matéria-prima, enfim, tem um custo menor. Às vezes tem uma mão de obra mais dificultosa e o custo dos insumos menores. Então ele tem, às vezes, uma margem de lucro maior. Agora, alguns outros produtos, você vende até em escala e ele tem uma margem de lucro menor. Isso você vai escolher entre um produto e outro. E você tem que ter ciência disso no seu mix de produtos, para que quando você fizer o seu fechamento da sua empresa, você saiba qual o lucro total que você teve, quais produtos vendem mais, qual produto te dá mais lucro, qual te dá menos lucro, porém você vende em maior escala, então você ganha no volume. É isso que você tem que avaliar, o mix do seu produto. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se o seu bolo custou R$20 e na pesquisa que você fez na sua cidade, esse mesmo bolo, na sua localidade, no seu estado, esse mesmo bolo, ele custa em torno de R$50 e você gostaria de ter 200% de margem em cima, talvez você vá ultrapassar da média da localidade. Você pode bancar isso, esse preço. Não, eu vou ultrapassar porque eu quero ganhar 200% em cima. Ou você possa simplesmente adequar a média da localidade, porque vai ter produtos que você vai ganhar um lucro maior, vai ter produtos que você vai ganhar um lucro um pouco menor. E aí, quando você equipara os dois, um compensa o outro. Às vezes o que te dá uma margem de lucro menor, você vende mais, então ele pode ganhar em volume. E às vezes um produto que ele te dá uma margem de lucro bem maior, você vende um pouco menos. Então ele vai equiparar. Você tem que conhecer muito bem o seu cardápio para você estudar quanto você pode e deve colocar de margem em cada produto. O que não pode é perder dinheiro. Seu preço de custo do produto tem que estar ali garantido, mais a sua margem de lucro. E a meta de margem é aquilo. Eu tenho uma meta aqui na minha empresa. Só precifico acima de 150% de margem de lucro. Você pode ter uma regra, uma meta, mas essa meta também tem que ser realista. Então, talvez na sua empresa você não queira produto que não dê para você vender com uma margem de lucro de 100%, por exemplo. Mínimo de 100%. Só aceito se eu conseguir dobrar. Se o bolo é 20, eu só aceito vender esse bolo se eu conseguir dobrar. Ah, mas o mercado é 30, então não vou vender esse bolo. Vou vender outro produto que me dê 100% de lucro. 100% de margem de lucro, porque a margem de lucro bruto, ainda tem que tirar bastante coisa desse lucro bruto aí, tá certo? Então são 3 fatores que vão te ajudar a definir a sua margem. Não existe fórmula que defina a margem para você. A margem é você que define. Aí você vai ter custo total mais margem de lucro, que é igual a preço final. Eu decidi que dessa vez eu viria aqui explicar a importância e o conceito. Porque técnica, para muitos que nunca pararam para fazer isso, às vezes, faz tudo parecer mais difícil. Só essa explicação aqui já deve ter fundido a cabeça de muita gente. Eu sei, porque eu já dei aula de técnicas gratuitamente e também porque eu tenho uma formação com um curso completo de preço. E eu estou acostumada com as principais dúvidas. Então, o que eu quero é que você assista quantas vezes forem necessárias essa aula aqui e aproveite o material complementar que eu desenvolvi com muita qualidade para você. Eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu resolvi simplificar ao máximo esse ponto. Meu objetivo é que você haja e faça o que tem que ser feito, criatura. Não tem outro jeito, não tem um atalho. Preço é isso aí, tem que fazer o que tem que ser feito. Ufa, pronto, vamos pro nosso creme? Que eu sei que é o que o confeiteiro quer aprender. Receita, né? O resto vocês aprendem porque tem que ganhar dinheiro, né? Mas o que a gente gosta mesmo é de aprender receita. Vamos aprender então essa base incrível que vai te ajudar no cardápio inteligente que eu já te ensinei na aula 1. Agora que eu já explodi sua mente com precificação de uma forma diferente, né? Eu quis mostrar mais os conceitos para que você entenda de uma vez por todas que dá sim para precificar, de uma forma ou de outra, ou já com uma planilha, ou no seu caderno, ou pelo menos entendendo a real necessidade de fazer isso e se ver como empresa para que você ganhe dinheiro. Eu preciso que você leve a sério sua empresa, tá bom? A gente vai agora aprender a nossa cobertura base. Por que eu escolhi fazer uma cobertura base e não uma cobertura de sabor? Eu ia te ensinar a fazer uma cobertura de um sabor, mas eu resolvi fazer mais. Te ensinar a fazer uma base e 2 sabores. Exatamente para que você entenda que quando você trabalha de forma inteligente,
você consegue economizar tempo e dinheiro na sua logística. Então, essa base aqui, ela tem alguns truquezinhos para ajudar tanto no rendimento, como no ponto, como no congelamento, mas também ela vai te ajudar na produção, porque você vai poder saborizar ela em diversos sabores. Eu vou te ensinar 2, porque eu sou muito fofa, tá bom, minha gente? Vou te ensinar 2 na próxima aula, na aula 3. Vou te ensinar 2 e 2 bem diferenciados, que é um de meia mal com café que eu amo, é incrível, faz muito sucesso no cardápio de todos os meus alunos, e um inédito de requeijão, e a combinação que eu vou te ensinar na montagem da aula 4, com essa cobertura de requeijão, você vai ficar enlouquecido. E se você vai ficar, você pode ter certeza que o seu cliente também. Então, espero que tem muita coisa pela frente, mas vamos focar aqui agora na nossa cobertura base. Ela também vai servir para recheio, tá? Depende do ponto que você vai querer dar. Eu vou precisar para essa cobertura leite condensado, todas as quantidades, como você já sabe, vão estar no material complementar. E também a ficha técnica com a precificação preliminar, tá bom? Leite condensado. Leite integral. Creme de leite, pode ser qualquer percentual de gordura, mas para essa receita aqui, quanto maior o percentual de gordura, mais rápido o ponto, mais cremoso fica, tá bom? E amido de milho é uma quantidade bem pequena mesmo, muito pequena. Você vai ver isso no material complementar. Não aumente essa quantidade. Não caia em tentação, a tentação do amido. Quem já caiu na tentação do amido? Olha aqui no meu olho. Olha no meu olho e diz que você não já caiu na tentação do amido. O que é a tentação do amido, minha senhora? Aquela tentação, sabe qual é? Quando a gente está começando na confeitaria, que o creme não dá ponto. Não dá ponto de jeito nenhum, e que tá estranho demais, tá estranho isso aqui. Eu vou colocar mais umas 3 colheres de amido aqui, porque isso aqui não deve estar certo. Um belo momento, o negócio vira uma papa ali, ou então fica um gosto horroroso. Amido ou farinha, não caia na tentação do amido não, tá? Faz o que a professora tá falando, porque o grande problema de amido, gelatina, farinha, gemas, que são espessantes que nós usamos na confeitaria, é o equilíbrio. Porque é quando nós somos profissionais, é quando nós dominamos a técnica e quando nós conhecemos a função de cada um dos ingredientes em cada receita. E aí conseguimos equilibrar e não ter aqueles resultados que tanto incomodam os nossos clientes. Você nunca vai ter com as minhas receitas que eu vou te ensinar, tanto no gratuito como qualquer curso pago. Agora, eu vou misturar aqui antes, né, com fouetzinho. É uma quantidade pequena de amido, porque eu agreguei leite integral para dar mais volume no meu creme, né, para render mais. Então eu coloquei um pouquinho de amido. Eu poderia dissolver esse amido direto no creme de leite, se eu quisesse. Poderia dissolver esse amido direto no leite integral, tá? Então, se você quiser facilitar a sua vida, você pode dissolver em algum desses leites aqui que a gente está utilizando antes. Como ele é bem pouquinho, eu já estou fazendo direto na panela com a ajuda de um fouet. Dissolvi aqui meu amido, agora a gente vai ligar em fogo médio até chegar num ponto de mingau grosso borbulhante, que é um ponto que eu inventei da minha cabeça. Eu inventei esse ponto aqui, criei mingau, ponto de mingau fino, mingau grosso e mingau grosso borbulhante. Se você ouvir alguém falando isso aí na net, você pode ter certeza que já pegou de algum material meu, porque quem vai inventar isso, né? Você pode sair da cabeça de uma pessoa. E há muitos anos eu comecei a falar isso para os alunos entenderem mais ou menos o ponto do recheio para diversas utilizações, como brigadeiro de colher, brigadeiro de bico, brigadeiro de recheio para bolo de pasta americana, brigadeiro de recheios para bolos de chantilly e assim por diante. Então aqui é mingau grosso borbulhante. Vocês vão ver por que eu estou chamando de mingau grosso borbulhante. Está vendo aqui que a mistura já está bem homogênea?
Agora é muita paciência e deixar ele chegar no ponto que a gente deseja. Mas enquanto isso, vamos conversar aqui sobre coisas muito importantes. Eu vou te mostrar uns pontos, fica tranquilo, tá? Ó, eu tô recebendo muitas mensagens perguntando sobre a minha formação completa. Sim, eu tenho uma formação completa, que é a formação Confeitaria Turbinada. Um curso completo com todos os produtos mais vendidos da confeitaria e tudo que um negócio precisa para ser rentável, uma empresa, né? É o meu maior projeto. Eu fico muito feliz realmente que você tenha identificado o valor no que eu estou te ensinando, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você saiba que eu estou 100% focada nesse projeto aqui, no projeto 2022, seu ano turbinado, para que você saia daqui muito melhor do que você chegou, para que você veja uma transformação real já nas suas mãos com essa semana toda aqui de instrução, fora tudo que eu já estou te dando por fora. Eu tenho certeza que as informações daqui já vão te ajudar aí muito. Então, permanece aqui com papel e caneta na mão, anotando tudo, todas as dicas e técnicas que eu estou te ensinando, que ao aplicar esses ensinamentos, rapidamente você já vai ver algum resultado. Então, foca aqui no projeto e quando você terminar, aí sim você vai estar pronto para poder ir do ponto A para o ponto B. Aí depois a gente fala de formação, tá bom? Agora eu quero que você foque em tudo que você está aprendendo nesses 4 pilares que eu estudei muito e desenhei detalhadamente para trazer para você, inclusive a parte de receita, a parte de conteúdo de confeitaria, tá bom? Olha só, gente, ó, começa a virar um mingau, ó, borbulhante, mas ainda não tá um mingau grosso. Você pode mexer tanto com espátula como com fouet. Ó, começa as borbulhas a aumentarem. Olha só, esse é o ponto, ó. Mingau grosso, ó, borbulhante. É um mingau grosso. Consegue ver que é um mingau bem grossinho? Se estivesse fazendo um mingau, bolhas grandes, mingau grosso, borbulhante. Ele cai assim, ó, em fio ralo. Parece que é um recheio ralo. Mas depois, quando esfriar, você vai ver que ele está no ponto certo para fazer a nossa cobertura de bolo caseiro, tá? Ó, desliguei. Parece que não, mas esse ponto aqui é o ponto ideal para ele. Não fica com medo não, ele vai cair assim mesmo. Ele só precisa estar no mingau grosso e borbulhante, bastante borbulha, mas tem que estar mingau grosso, tá? Ó, caiu assim, você já pode desligar. Ele vai dar uma excelente cobertura, mas deixa chegar no mingau grosso borbulhante, tá? Eu já falei várias vantagens desse creme, mas uma das vantagens, e por também eu ter domínio dos ingredientes aqui, do balanceamento, do equilíbrio que eu utilizei nessa receita, esse aqui você pode congelar com tranquilidade, mesmo eu tendo utilizado uma quantidade pequena de amido. Fica tranquilo, isso aqui já é testado e aprovado. Isso aí vai facilitar muito a sua produção, tá? Agora, a gente vai transferir para um recipiente, no geral, se você puder, de vidro, mas no nosso dia a dia é muito mais fácil, né? Um recipiente plástico, hermético, com plástico de alimento em cima ou plástico filme, bem vedadinho, espera esfriar por completo, etiqueta, armazena na geladeira ou freezer. Tá? Bom, para finalizar aqui, só para a gente completar o assunto que eu estava falando enquanto a gente esperava dar o ponto, todo projeto, gente, significa um empreendimento, um plano, né? Por que eu dei o nome de projeto? Porque eu tenho uma vasta experiência em planejamento estratégico, eu não sei se eu contei para vocês. Meu último cargo, há 9 anos, quando eu larguei a jornada dupla, era consultora nacional de planejamento estratégico numa multinacional. Por isso que eu trago muita coisa de planejamento para os meus alunos e por isso que eu pensei em projeto. E um projeto significa empreendimento, plano, porém por escrito, com passo a passo mesmo, que é o que eu estou trazendo para vocês. Eu elaborei ele, mas para que ele faça real diferença, você precisa fazer a sua parte. Não tem projeto mais eficiente nesse mundo que dê certo se alguém não implementar, se não tiver alguém para pôr em prática. E hoje, esse alguém, nessa semana, é você. E aí? Você está disposto? Está com a mesma disposição que eu quando eu criei esse projeto para você?
Você tá comigo? Então, vamos para a senha desse material complementar? Tô só te chamando para o jogo, né? Você tá percebendo. Anota aí a senha. Com tudo isso que eu tô te dando, essa carga de energia, de disposição, de força e de conteúdo, principalmente, a senha é eu consigo, tudo minúscula. Vai estar escrito aqui no meio dessa tela, eu consigo. A senha do material complementar de hoje é eu consigo, tudo junto, tudo minúsculo. Ufa! Muita coisa, né? Muita coisa, minha senhora. Ainda não acabou. Muita coisa ainda pela frente e a terceira aula é mais do que especial. Nós vamos falar sobre divulgação, porque não adianta um cardápio assertivo, todo precificado, se simplesmente quem precisa ter acesso não tem. Quem? Seus futuros clientes. Por isso, o nosso projeto tem um terceiro pilar, que é a divulgação. E na aula 3, eu vou virar mais uma chavinha da sua mentalidade para uma confeitaria de sucesso, de quem tem produtos top, lucro garantido e sabe divulgar. Além da saborização da nossa cobertura básica, a gente aprendeu hoje com 2 sabores lacradores, que a sua concorrência dificilmente vai ter no cardápio. Meio amargo com café e requeijão. Ó, e não torce o nariz não, tá? Que eu já olhei e vi que você torceu o nariz quando eu falei dessa cobertura de requeijão, que você vai se surpreender. É tão leve, maravilhosa, uma textura incrível. E a combinação que eu vou fazer, que é surpresa, só lá na aula 4, você vai ver que você vai bombar de vender esse bolo caseiro aí com essa cobertura de requeijão, que é um dos sabores que vai ter esse bolo. Porque eu apaixono os meus alunos pelos sabores que eu ensino e, na sequência, eles apaixonam os clientes deles. Desculpa se eu não posso ser humilde neste ponto. Desculpa aí, minha senhora. Então não falta, tá bom? Não falta. Então é isso. Comenta aqui embaixo tudo que a sua mente destravou hoje, o que você vai tirar do papel. Divida as suas experiências com os seus colegas na comunidade secreta lá do Facebook. Não falta as lives Tira Dúvidas e as aulas complementares no Instagram, criatura. Instagram, @Ateliê Escola de Confeitaria, e se você preferir no YouTube é Ateliê Escola de Confeitaria. Só procura lá que vai estar lá. Não esquece nossa hashtag secreta para eu saber que é você, meu aluno aqui do projeto. Te vejo na aula 3. Um grande beijo. Tô ansiosa para te ver aqui de novo. Olá, eu sou Suzy Monteiro, sou dona do Suzy Confeitaria Artesanal aqui em Manaus, e eu entrei na confeitaria logo no início da pandemia. Eu não conseguia ter muito resultado na confeitaria, não conseguia de forma alguma. Eu ganhava um pouquinho mais de R$300 por mês. E em outubro eu conheci a tia Débora. Quando foi no final de ano turbinado, em outubro, eu participei da maratona e eu já obtive algum resultado passando a barreira dos R$300. E aí eu comprei o final de ano turbinado, tive 20 dias para pagar o final de ano turbinado e eu consegui faturar R$1.500. Eu paguei esse curso à vista. Em dezembro eu faturei um pouquinho mais de R$3.000 e foi muito surpreendente para mim. Hoje eu consegui entrar agora na formação completa, agora em junho, e em junho mesmo eu já consegui 3 vezes mais o valor do curso que eu comprei parcelado, não sei porquê. E o que eu quero para o meu futuro é um futuro brilhante na confeitaria. Depois que eu conheci a Débora e depois que eu consegui entrar na formação, a minha vida e o meu planejamento, eles mudaram completamente. O final de ano turbinado, ele já era um curso bem completo, mas o confeitaria, a formação da confeitaria, ela é muito mais abrangente e ela me ajudou muito a ter uma outra visão do meu negócio. E para mim está sendo muito legal e muito surpreendente. E eu só tenho a agradecer a Débora por todo o incentivo, por tanta dedicação, por tanto carinho com milhares de alunas, e ela não consegue esquecer de ninguém. Muito obrigada, tia Débora, por tudo que você tem feito na minha vida, na vida da minha família e na vida de tantas outras pessoas.